Olá a todos, meu nome é Gabriel Ascioli, eu tenho 25 anos e frequento a Capela Nossa Senhora da Vitória, onde o Padre Gilson celebra as missas, né, todo domingo. É... Bom, eu fui convidado para fazer, convidado a fazer este testemunho, né, de conversão. Então eu vou expor rapidamente, né, o meu processo, né, até a Igreja Católica. Né? Eu não venho de uma família é, de tradição católica, né? Senão pelos meus avós. Os meus pais eles não eram católicos, os meus tios não são católicos, né? Não obstante, os meus pais nunca quiseram me impor, né, como eles dizem, a religião deles. Né? Eles nunca transmitiram a mim, né, a sua própria religião, nunca me obrigaram a frequentar, né, os locais de culto a que eles iam. Eles achavam que a religião deveria ser uma escolha, né, em idade madura. E isso teve uma consequência que eu cresci um tanto quanto indiferente, né, acerca da religiosidade. E isso me abriu a possibilidade do ateísmo. Né, e, de fato, aconteceu que, em algum momento lá do colégio, né, na transição do ensino fundamental para o médio, eu fui influenciado por alguns amigos, né? O movimento ateísta estava ganhando força, meio que uma moda, coisa de gente inteligente e tal. E eu acabei me tornando ateu, né? Professando o ateísmo, coloquemos assim. Acontece que, com o passar do tempo, né? Essa incredulidade, né? Se transformou em antagonismo, né? Para com a religião de um modo geral. E eu acabei tendo que lidar com certas questões, né? Então, uma questão que era-me muito cara era a seguinte, né? Se a religião era necessária para que o indivíduo fosse um sujeito moral, né? E isso nos levava a outras perguntas: o que é a moral, né? Se a moral ela é puramente convencional ou arbitrária, ou se ela tem critérios objetivos, quais seriam esses critérios objetivos, em que eles se fundamentam, né? E aí eu comecei a ler pensadores, né, ateus tal. Um desses pensadores, se não era ateu, pelo menos é estimado pelos ateus, né, é a filosofia nihilista do Nietzsche, né. E ele coloca essas questões, né? E eu percebi que em um determinado momento, mais do que as respostas que ele dava, me interessavam as próprias questões, a própria investigação filosófica, coloquemos assim. Então eu comecei a estudar filosofia de uma maneira geral. Foi aí que eu tive contato com pensadores de outra natureza, como Platão, né? É... E um dos textos de Platão, chamado Tieteto, né? Foi o meu ponto de conversão, coloquemos assim, né? Porque nesse texto Platão mostra que a verdade existe objetivamente, não há realidade subjetiva, e que a verdade ela é imutável. Se ela é imutável, ela não pode ter a mesma natureza da nossa realidade, que é mutável, a realidade sensível. E por conseguinte, ela não pode residir, estar aqui. Nós devemos buscar a verdade em um outro âmbito, né? Um âmbito que ele chama inteligível. Né? E nesse momento, os argumentos dele, né, naquele texto são, ao meu ver, ainda bastante persuasivos. E isso fez com que eu mudasse a minha mentalidade de que qualquer forma de religião, né, é irracional, como eu pensava. Né? Eu vi que se pode defender racionalmente, né, o inteligível, como colocava Platão, né, o que hoje nós diríamos como sobrenatural. E isso me abriu a possibilidade, né, da religião, de uma maneira geral. E vindo de um país cristão, vivendo no Ocidente, que é de tradição cristã, né, eu comecei a investigar a possibilidade do cristianismo. Né? Voltei-me um pouco para a religião dos meus pais, porém, os meus estudos eles me moviam, né, mais para o catolicismo, porque eu via que a doutrina católica ela continuava as verdades que tinham sido encontradas pelos bons filósofos gregos e romanos, né,
e ir além, né? Na verdade, ela conseguia explicar coisas que eles não tinham conseguido explicar, né? Ela iluminava com a revelação o que era obscuro para os que ainda não a tinham conhecido, né? Então, resumidamente, né, eu acabei tendo uma conversão intelectual. Agora, é claro que nesse processo houve também a influência de um bom amigo, né? Houve outros também, mas principalmente um amigo, né? Dou graças a Deus por tê-lo conhecido, né? Pela providência nos ter juntado, que acabou me sugerindo leituras, né? Me ajudava a compreender melhor certos pontos, tirava algumas dúvidas, né? E me apresentou também ao conteúdo produzido pelo Padre Paulo Ricardo, né, na internet, né, um conteúdo catequético, um conteúdo de tirar dúvidas, né, que os não católicos têm e também que os católicos têm, né? E com o auxílio desse meu amigo, né, assistindo ao conteúdo produzido pelo Padre Paulo Ricardo, né, e com esses estudos eu acabei tendo que eu acabei vendo, né, que a doutrina católica ela era verdadeira e precisei então me submeter a essa verdade que eu tinha visto, né? E aí vem a necessidade de mudar o comportamento, de mudar a vida. E portanto eu tomei coragem para pedir o batismo, né, na paróquia mais próxima. Coragem porque assim, depois que você passa um tempo como ateu, negando a religião, tudo isso, você precisa publicamente voltar atrás, né? Então assim, dava um pouco de vergonha, mas de uma maneira geral as pessoas foram bem receptivas, na verdade, né? Católicos e não católicos, né? E é isso, né? Então em 2017 eu procurei o meu batismo, fui batizado em 2018 após esse processo. E hoje, com a graça de Deus, permaneço, né, firme na fé que Ele me deu, né, no seio da igreja, em comunhão com o Papa Francisco, né, e, né, acompanhando aí o ministério desse excelente pastor que é o Padre Gilson Magno, né. Então, essa é a minha história de conversão.